Irmãos e irmãs, graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa semana nós iremos refletir sobre a Sagrada Família, essa celebração pós-natal. E a primeira leitura é do livro do Eclesiástico, capítulo 3, versículo do 3 ao 7, do 14 ao 17. Deus honra o pai dos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra seu pai alcança o perdão dos pecados, evita cometê-los e será ouvido na oração cotidiana. Quem respeita sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Quem honra seu pai terá alegria com seus próprios filhos, e no dia em que orar, será atendido. Quem respeita seu pai terá vida longa. Quem obedece ao pai é o consolo de sua mãe. Meu filho, ampara teu pai na velhice e não lhe cause desgosto enquanto ele vive, mesmo que ele esteja perdendo a lucidez. Procura ser compreensivo para com ele. Não o humilhes em nenhum dos dias de sua vida. A caridade feita ao teu pai não será esquecida, mas servirá para reparar os teus pecados, e na justiça será para a tua edificação. Essa leitura do livro do Eclesiásticos é uma bela catequese que nos ensina como nós nos devemos comportar como filhos aqui na terra. Nós conhecemos o mandamento da lei de Deus: honra teu pai e a tua mãe. Deus tem essa preocupação. O livro do Eclesiástico vem nos falar mais uma vez, confirma sobre eles a autoridade. Quem honra seu pai alcança o perdão dos pecados. Como é importante essa palavra de Deus e como ela é atual, como ela serve para todos nós. Nós vivemos um tempo em que muitas vezes os pais são deixados de lado, desvalorizados no seu lugar exato. Por isso que nós devemos aprender a respeitar o nosso pai e a nossa mãe. Honrar pai e mãe. De que forma? Dando a ele todo o respeito e veneração com que eles merecem. Porque os nossos pais são aqueles que nos deram a vida e que dão a vida por nós. E a palavra de Deus, ela vem nesse sentido. O Eclesiástico tem essa preocupação, que a gente respeite os nossos pais, que a gente tenha esse valor aos pais. Sabemos que Jesus quis nascer numa família, e nascendo numa família, ele respeitou os seus pais. A gente não vai ver na Bíblia em nenhum momento Jesus desrespeitando sua mãe e seu pai. Ao contrário, ele é obediente, ele é um modelo de filho obediente. E vai prosseguir o Eclesiástico: quem honra seu pai terá alegria nos seus próprios filhos. Quem respeita os pais terá alegria nos seus próprios filhos. Porque o respeito e a honra aos pais, eles se prolongam pelos anos em que vivemos. Quem respeita seu pai terá vida longa, e quem obedece ao seu pai é o consolo de sua mãe. Meu filho, honra teu pai na velhice e não lhe cause desgosto enquanto ele vive. Não podemos, não devemos, nem temos o direito de causar desgosto aos nossos pais. Como isso nos dias de hoje acontece. Muitos pais têm muito desgosto com os seus filhos devido à desobediência e ao desrespeito. Nós devemos amar e respeitar os nossos pais. Não humilheis em nenhum dos seus dias de sua vida. A caridade feita ao pai serve para reparar os nossos pecados. Vejamos como é grande a caridade feita aos nossos pais. Ela vai interferir na nossa vida com Deus e serve também para reparar os nossos pecados. Portanto, o filho obediente se torna grande na grandeza de Deus. Que possamos assim respeitar sempre os nossos pais, viver em família, assim como Jesus quis
ser e viver em uma família. A segunda leitura desta celebração é da carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo do 12 ao 21. Irmãos, vós sois amados por Deus, sois os seus santos eleitos. Por isso, revesti-vos da sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente. Sim, se um tiver queixa contra o outro, como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também. Mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros. Por amor é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo reine em vossos corações, a qual fosse chamados como membros de um só corpo. Sede agradecidos. Que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós. Ensinai a demonstrai-vos uns aos outros, com toda a sabedoria. Do fundo dos vossos corações, cantai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais em ação de graças. Tudo o que fizerdes em palavras ou obras, seja feito em nome de Jesus Cristo. Por meio dele, dai graças a Deus Pai. Esposas, sede solícitas para com os vossos maridos, como convém no Senhor. Maridos, amai vossas esposas e não sejais grosseiros com elas. Filhos, obedecei em tudo os vossos pais, pois isso é bom e correto no Senhor. Pais, não intimideis os vossos filhos, para que eles não desanimem. Então, São Paulo vai ensinar os colossenses como viver em primeiro lugar em comunidade. Como viver em comunidade é porque nós somos um povo eleito por Deus. Nós somos o povo eleito que o Senhor escolheu por sua herança. E sermos eleito, automaticamente nós precisamos viver em comunidade. E para viver em comunidade nós precisamos do quê? De humildade, bondade, mansidão, paciência. Devemos aprender a perdoar mutuamente. Devemos viver esse perdão que o Senhor nos chama para viver em comunidade. Devemos deixar em nós o vínculo da perfeição. Um vínculo. Essa perfeição vem da Sagrada Família de Nazaré. A Sagrada Família de Nazaré é uma família perfeita. A família que vive a união. Nós devemos viver esse vínculo para que dentro das comunidades ali aconteça o amor de Deus. Para que dentro das comunidades nós podemos render ação de graças a Deus, cantar hinos de louvor a Deus e salmos inspirados para o Senhor. E assim, partindo daí, a gente vai viver a obra e a grandeza de Deus e vamos chegar a viver a nossa família em casa, esposos, esposas, respeitando um ao outro, longe das grosserias, longe da desunião, da desigualdade. E assim sendo, nós vamos lá de novo no Eclesiastes. Paulo vai aqui falar daquilo que já aconteceu na primeira leitura. Filhos, obedeceis em tudo aos vossos pais. Nós vamos retomar a questão da obediência, porque nós vamos buscar tudo da família de Nazaré. Pais, não intimideis os vossos filhos para que eles não desanimem. E como pais, devemos viver essa harmonia com os filhos para que eles tenham o ânimo, ter a alegria de viver dentro de uma família como a família de Nazaré. O Evangelho desse domingo é do evangelista Lucas, capítulo 2, versículo 41 a 52. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando completou 12 anos, subiram para a festa como de costume.
Passando os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta. Mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam o dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo, entre os parentes e conhecidos. Não tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviram o menino estavam maravilhados com a sua inteligência e as suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: Por que me procurais? Não sabeis que devo estar na casa do meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que ele dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré, e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, considerava no coração todas essas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Aqui então, nesse Evangelho da Sagrada Família, nós vamos entender. Jesus nasceu numa família religiosa. A passagem do Evangelho vai nos mostrar que Maria e José frequentavam ali as festas da Páscoa em Jerusalém. Todos os anos eles iam em romaria, numa caravana, até Jerusalém, para as suas orações, para as festividades da Páscoa. Então era uma família religiosa. A Sagrada Família de Nazaré é aquela família que vive a sua religião, vive a sua fé na prática, no dia a dia. E na religião, naquela época, vivendo ali a sua religiosidade, nas festividades, José e Maria voltam naturalmente pensando que Jesus estava ali envolvido no meio das outras crianças, das outras famílias, e chegando já longe perceberam que Jesus não estava. E eles voltaram depressa, angustiados, para encontrar com o menino. E lá vendo o menino, falaram: Meu filho, por que fizeste isso conosco? Eu e seu pai estávamos aflitos. Então Maria e José são aqueles que cuidaram de Jesus com toda a dedicação da sua vida. Aqueles que, ao perceberem que seu filho não estava ali, voltaram preocupados com o menino, para que não perdesse ali o seu filho. E Jesus respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa do meu pai? Então Jesus ali reconhecendo o templo sagrado, os doutores, a lei, a liturgia, como um lugar sagrado de Deus. E todos ficavam admirados pela a maravilha que era aquele menino com 12 anos aproximadamente, falando tão bem das Sagradas Escrituras, explicando tão bem e ao mesmo tempo fazendo perguntas para os doutores. Era uma grandeza de sabedoria em ver Jesus ali falando das grandezas de Deus. Maria, porém, conservava todas essas coisas em seu coração. E o que é bonito é que o versículo 51 do capítulo 2 vai nos dizer o seguinte: Jesus obedecia os seus pais, era-lhe obediente, para nos dizer que Jesus é esse sinal de obediência já mencionado no início. Que a Sagrada Família de Nazaré sejam para nós esse sinal da presença do Cristo no nosso meio, hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.